Então vamos assim, queridos amigos, agradecendo ao Pai da vida por mais esse momento em que estamos tão próximos da espiritualidade amiga, onde esta nossa abertura, promovendo a aproximação desses abnegados espíritos amigos, os nossos mentores individuais e também mentores desta seara bendita, onde tantas fraternidades atuam com tanta dedicação e carinho para com todos. E neste nosso assunto, perdão, em que este aprendizado se faz tão necessário, possamos abrir os nossos corações e deixar que a luz amorosa do Mestre Jesus seja direcionada ao nosso cardíaco e ao nosso frontal. Uma luz suave, rosa e azul, atuando nesses centros de força, e tratando todos os órgãos relacionados, promovendo esta limpeza profunda de tudo aquilo que nos afasta da proposta ensinada por Jesus do amar e, portanto, do perdoar. Tudo posso naquele que me fortalece. E ao decidirmos inteligentemente perdoar, por amor a nós mesmos e também por amor ao semelhante, todo auxílio virá ao nosso encontro. E que esta paz do Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria possa assim permanecer conosco. E nesta gratidão, assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão? Espero que bem, dentro das circunstâncias que estamos vivenciando,
mas sempre lembro a importância de nos mantermos firmes, com os nossos pensamentos elevados, com a nossa fé irrestrita em Deus, na certeza de que estar na Terra, neste momento difícil, provacional, é positivo para a nossa evolução. É algo que vem nos favorecer nesta oportunidade reencarnatória que estamos tendo. E que possamos perseverar como Jesus assevera, possamos caminhar de maneira esperançosa, com os nossos pensamentos unidos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que, lembremos, estão sempre ao nosso lado. E hoje não é diferente, dando continuidade a este nosso estudo, que fala sobre talvez a virtude mais importante que Jesus veio ensinar, que é o perdão. E hoje nós vamos trazer algumas considerações, reflexões sobre o perdão à luz do Evangelho. Então falamos no encontro passado sobre o primeiro passo importantíssimo para esta caminhada no desenvolvimento integral desta virtude que todos nós estamos ainda no processo, salvo exceções encarnadas no planeta, tais como os espíritos superiores que não têm necessidade de perdoar, até porque eles não se sentem ofendidos. Mas, como o orgulho é algo que ainda precisamos olhar, sempre pela ótica do amor a si mesmo, mas olhar e encontrar os recursos, encontrar os caminhos para que busquemos sempre a virtude correspondente, no sentido de substituir a imperfeição que ainda possa residir em nós. Então, o perdão tem muito a ver com esta questão que se relaciona ao orgulho. Tanto a dificuldade para o auto-perdão, quanto para o perdão ao nosso semelhante. E quando buscamos o Evangelho, vemos o quadro vivo de Jesus vivenciando a virtude do perdão na íntegra, com a humildade que lhe é característica, nos mostrando que é possível. Às vezes, quando pensamos numa injúria, numa ofensa, numa traição, em algo que nos foi feito, às vezes temos esta ideia e esta frase dizendo que não somos Jesus, não temos a evolução de Jesus. Entretanto, não devemos esquecer que todo ensinamento trazido por Jesus foram ensinamentos que a humanidade poderia desenvolver. Algumas verdades espirituais ainda trazidas na forma de parábolas, de uma maneira alegórica, em razão do despreparo evolutivo da humanidade da época. Então, nem tudo Jesus falou abertamente, porque a evolução não dá saltos. A cada oportunidade, Jesus procurava trazer ensinamentos pautados no cotidiano, na vida da sociedade da época e trazia o seu ensinamento. Alguns deles, portanto, na forma de parábolas, em que era necessário interpretar. Aquilo que poderia ser descortinado, Jesus auxiliava no entendimento, na reflexão sobre aquele ensinamento. Entretanto, outros, a exemplo do perdão, foram ensinados de maneira absolutamente clara e sem qualquer possibilidade de uma interpretação diversa daquela que Jesus queria transmitir. Então, quando nos reportamos ao Evangelho de Jesus
E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, esta é a bem-aventurança que nós estamos estudando, mais especificamente neste aprofundamento em relação ao perdão. Então, no Evangelho e também no Novo Testamento, na mensagem trazida ali pelos 4 evangelistas, nós vamos ver o perdão sendo ensinado de uma maneira clara. Então, a própria bem-aventurança já nos revela esse ensinamento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Temos também Mateus, Jesus trazendo a consideração: se perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes as ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Lembrando que pecado vem de ramati, errar o alvo. Então estamos falando errar o alvo na direção do desamor. Então Jesus vai trazendo ensinamentos que nos revelam a importância de cultivarmos esta virtude. Se algo tiver contra o teu irmão, então vai, reconcilia-te entre tu e ele somente, e se for profícua esta conversa, terás ganho o teu irmão. E Jesus recomenda então, quando houver alguma situação embaraçosa, recolhimento. Trazer a pessoa para uma conversa. Uma conversa em que não haja exposição, em que não haja esta possibilidade de ferir a suscetibilidade alheia. Evidentemente que cada circunstância será única e precisará ser avaliada com a devida sabedoria. Mas havendo a possibilidade deste encontro em separado, assim o entendimento ele pode surgir de uma maneira muito mais efetiva, sobretudo se a empatia se fizer presente. Então nós temos em Pedro também, este grande apóstolo, um exemplo de aprender com as observações que ele fazia a Jesus, observações estas que elas servem para nós de uma maneira muito pertinente. Então, certa ocasião, esta passagem que é muito conhecida por todos nós, Pedro pergunta a Jesus: Mestre, até quantas vezes meu irmão poderá pecar contra mim? Será até 7 vezes? Então Jesus responde: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Então Jesus traz a ideia do perdão quantas vezes ele se fizer necessário. E é interessante também uma conversa que o nosso querido Chico Xavier tem com o seu mentor Emmanuel acerca dessa passagem. Então ele pergunta: mas Emmanuel, quer dizer que perdoar 70 vezes 7 significa que ao perdoar 490 vezes está tudo bem? Então, Emmanuel vai responder a Chico: cada ofensa, Chico, cada ofensa. Então, nós vemos que o perdão não tem uma conta matemática, não tem o número de faltas, ou então o número de pessoas às quais este sentimento nobre deve ser manifestado. A virtude do perdão é algo que estamos no processo de internalizar. E a partir do momento em que se faz presente enquanto virtude, a exemplo dos espíritos superiores, que não se sentem então ofendidos, não sentem aquele orgulho cujo amor próprio refuta qualquer tipo de consideração, porque
é importante lembrarmos que quem faz o mal está fazendo mal a si mesmo. Se o outro é aquele que calunia, é aquele que promove a injúria, o próprio agressor, este já se encontra encarcerado na consciência de culpa. Então, se isso não é uma verdade, por que nos sentimos ofendidos, por exemplo? Então, o fato é que características ainda da nossa personalidade, notadamente o orgulho que advém do egoísmo, precisam ser estas características olhadas com o devido auto-amor, a devida reflexão sobre os inconvenientes de mantermos determinadas condutas e padrões de comportamento para que nós possamos nos tornar bem-aventurados. Então, na verdade, o perdão não se trata de algo que fazemos por se tratar de ser algo que é moralmente e eticamente aceito, como algo que seja bonito, como algo que seja a postura politicamente correta. Na verdade, perdoar significa agir em conformidade à própria felicidade. Perdoar significa conquistar, a partir da conquista desta virtude, uma paz de espírito que não se perturba, que não permite, por exemplo, que uma pessoa que esteja em desequilíbrio, com as suas ações, promova desequilíbrios em nós mesmos, porque na verdade não é o outro que promove o desequilíbrio. Somos nós que muitas vezes nos permitimos que esse desequilíbrio se instale. Então, podemos até compreender determinadas ações como uma manipulação, porque na verdade, quando nós nos deixamos levar pela onda daquilo que veio de fora, daquilo que veio do outro, negativamente, nós estamos nos deixando manipular. Então nós estamos permitindo, nós estamos consentindo com a tal manipulação ou perturbação alheia. Por isso aquele que desenvolve o perdão se torna bem-aventurado. E falando um pouco sobre a definição do perdão, porque temos já ouvido Jesus nos ensinar, temos lido sobre esses ensinamentos há muito tempo. Entretanto, precisamos fazer uma interpretação que nos ajuda a entender o que de fato é perdoar, o que de fato consiste no perdão, e nesse encontro nós vamos falar de uma maneira mais genérica acerca destas questões relativas ao perdão, e no próximo encontro nós vamos aprofundar mais. Porém, vamos entender o perdão como sendo a não devolução do mal por mal e o não guardar o ressentimento, não manter o rancor, não deixar-se envolver pela mágoa. Então, este perdão, que também nós aprendemos com Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, é o perdão à luz da psicologia profunda. É o perdão que nos coloca numa condição de equilíbrio. A partir do momento em que eu não devolvo mal por mal, e a partir do momento em que eu não retenho a raiva, porque uma coisa é sentir a raiva, outra coisa é manter a raiva. Falaremos disso oportunamente. Quando eu não me permito manter esta mágoa, este rancor, eu estou perdoando. Na visão evangélica, conforme o ensinamento que aprendemos, no Evangelho temos que o perdão é o completo esquecimento da ofensa. De fato, este é o sublime do perdão.
é o nosso objetivo, a nossa meta a alcançar. Entretanto, o esquecimento vem com o tempo. Quanto menos importância nós vamos dando àquela situação, mais esta situação vai desaparecendo, vai perdendo a relevância. Lembrando que quanto maior a carga emocional em relação à situação, maior o registro cerebral em relação a isso. Mas na medida em que nós vamos interiorizando este perdão como sendo não devolução do mal, a não vingança, esta não devolutiva e ao mesmo tempo o não permitir-se o rancor, trata-se sim do perdão. É a vivência do perdão. Se conseguirmos este patamar de ação diante das circunstâncias equivocadas que venham de fora, nós já estaremos dando passos significativos. Nós estaremos cumprindo aquela máxima do dar a outra face. Porque dar a outra face significa não permitir-se ser ultrajado, maltratado, agredido. E isso iria contra a ideia do auto-amor que nós estamos estudando como sendo uma premissa. Mas dar a outra face a que Jesus se refere significa a outra face da pacificação, a outra face da não violência, a outra face do não revidar a agressão. Então, quando nós deixamos o equívoco com o emissor do equívoco, nós estamos nos neutralizando deste comportamento que nos leva exatamente à ausência do perdão. Porque quando eu não dou a outra face, o que eu faço? Eu revido mal por mal. E nesse caso, nós estamos nos igualando ao agressor. E a proposta de Jesus é que nós nos elevemos. Toda vez que nós revidamos uma agressão, nós estamos permitindo que a nossa natureza animal, instintiva, se sobreponha à nossa natureza espiritual. E toda vez que nós agimos, ao invés de reagir, toda vez que nós damos a outra face do não revidar, da não violência, da não vingança, nós estamos permitindo que a nossa natureza espiritual se sobreponha à nossa natureza animal. E esse é o nosso caminho evolutivo. Como temos dito, esta sublimação dos instintos, os quais ainda trazemos de eras remotas, este atavismo, esta herança ancestral que nós vamos carregando, não a instintividade natural, como já estudamos, aquela que diga respeito à conservação da vida, aos instintos de reprodução, alimentação, etc., mas sim aquela instintividade que impede que a natureza espiritual por si só flua naturalmente. Então, perdoar é um ato de amor, é um ato de luz, é um ato que diz respeito à manifestação da nossa centelha divina, que carrega a virtude do perdão em si. Nós somos perdão. Quando nós dizemos, eu não consigo perdoar, na verdade nós estamos dizendo, eu não quero perdoar. Porque todos nós conseguimos. Jesus veio vivenciar aquilo que nós tínhamos condições de realizar. As virtudes vivenciadas por Jesus foram exemplificações desse arquétipo maior, belíssimo, que é a nossa destinação espiritual, esta condição de espírito puro. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, quando ele ensina o perdão e quando ele exemplifica o perdão, ele nos mostra que é possível fazê-lo, que é possível desenvolver esta potencialidade que todos nós já carregamos. Então, pensar em perdoar significa pensar numa atitude
inteligente, numa atitude de auto-amor, de auto-respeito, de consideração e gentileza em relação a si mesmo. E lembremos que toda manifestação interna, tudo aquilo que nós produzimos em matéria de pensamentos, de sentimentos, tudo isso que provém da nossa alma ou espírito imortal, desta centelha divina, amor que somos, tudo isso é manifestado, exteriorizado para o nosso corpo espiritual e, por consequência, para o nosso corpo físico. Então, quando nós agimos nesta direção do perdão, nós estamos permitindo que a virtude ilumine o nosso espírito. Porque a virtude é desenvolvida pela nossa alma, por aquilo que somos, mas é manifestada tanto no nosso primeiro corpo de relação com o espírito, que é o corpo mental, mas também manifesta-se no nosso perispírito. O perispírito é este molde, esta matriz energética que reveste a nossa alma e que é o molde do nosso corpo físico. Esta matriz. E nós vamos, a partir dos movimentos do perdão, permitindo que as vibrações perispirituais pulsem de uma maneira muito mais expressiva. E estas vibrações mais rápidas, elas são indício de que nós estamos evoluindo. Esta frequência vibratória que diz respeito às virtudes ensinadas por Jesus, elas nos indicam que nós estamos nos elevando. Há de se considerar, por exemplo, o fato de dois espíritos, por exemplo, em condições evolutivas diferentes. Então, vamos imaginar um espírito numa condição mediana, porém, que não está se trabalhando nesse sentido do perdão. Continua guardando o ressentimento que o consome. Então, esta criatura desencarnada, vamos considerar assim, porque não é o fato de desencarnar que o espírito, ele, num passe de mágica, se transforma. Então vamos imaginar esse espírito que carrega a mágoa, o rancor. E vamos imaginar ao lado dele um espírito já mais evoluído que desenvolveu a virtude do perdão. Então imaginem esses dois corpos eletromagnéticos, os perispíritos de cada um desses espíritos, como vibrarão? Vibrarão diferente. Este que desenvolveu o perdão vibrará numa intensidade muito mais sutil. Então, a frequência vibratória promove essa sutileza, essa maior eterização do perispírito. Tanto é assim que este que desenvolveu o perdão, provavelmente, por vibrar nesta frequência mais elevada, não será visto por este outro, que está nesta frequência mais densa, nesta frequência mais lenta. Então vejamos como as virtudes promovem felicidade e reflexos espirituais. É a sensação de paz, de contentamento e serenidade, ainda que não estejamos com a virtude completamente desenvolvida, mas no caminho de desenvolvê-la. Isso já vai nos dando um estado íntimo diferente. E falando em estado íntimo, é importante frisar que o perdão é exatamente esse estado de alma. O perdão, como falaremos adiante, não tem a ver com o outro, com a aquiescência do outro. O perdão tem a ver com a nossa postura íntima. Como eu estou me sentindo em relação a mim mesmo, em relação ao outro. Então, essa postura íntima, esse estado de alma,
é que caracteriza a condição, a realidade do perdão. Então vejamos a extensão, o quanto nós podemos desdobrar esses ensinamentos de Jesus e, compreendendo, nós decidimos agir desta forma. É a compreensão e o entendimento. Porque, evidentemente, que quando se sofre uma agressão, uma traição, uma ofensa, sentimos-nos tristes, naturalmente, decepcionados, injustiçados muitas vezes. Mas lembremos das provas. Nós estamos num mundo de provas. Nós estamos sendo diuturnamente testados no quanto nós estamos assimilando e vivenciando o Evangelho. Então, pessoas passarem por nós, nos auxiliando a vivermos a virtude do perdão, a sermos testados na virtude do perdão, isto é positivo. Às vezes queremos refutar as situações, claro, que nos trazem um pesar, um desconforto, mas aí está a prova, aí está a oportunidade, porque nós estamos no mundo para evoluir. Evidentemente, sermos felizes, mas quanto mais evoluímos, mais nos tornamos felizes. E é a partir destes contatos em que as circunstâncias da vida vão nos proporcionando a oportunidade de nos testarmos em relação à nossa própria consciência, em relação a como estamos no que se refere ao Evangelho e à sua vivência. Então, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de transformarmos a natureza instintiva, trabalharmos esta humildade, trabalharmos estas reflexões que nos imunizam dessas propostas de troca deletéria. Porque quando nós lançamos mão do barro, da lama, para devolver a agressão, evidentemente que nós estamos nos sujando em primeiro lugar. Nós estamos promovendo esta vibração densa, baixa, que, claro, nos tornará mais vulneráveis às influências que também estejam nesta mesma vibração. Então, quando nós oferecemos esta outra face da não violência, do não revidar, este é sim o maior ato de coragem. Porque nós estamos fragmentando, nós estamos gradativamente neutralizando o chamado orgulho e permitindo que a humildade que carregamos venha à tona, se manifeste e tenhamos um olhar compassivo em relação ao outro. O olhar daquele que compreende as limitações alheias, que sabe que o outro está fazendo o melhor que pode para o seu nível de consciência, para a forma até que possa ter aprendido a fazer. Está fazendo o seu melhor. Ainda que podemos considerar de forma equivocada, porque nada que maltrata o outro é algo que podemos considerar como adequado, mas é o melhor que está podendo fazer. Então, esta compaixão é o que Jesus nos convida a olhar, a procurar sentir, não é? Por meio da empatia, a fim de que consigamos
entender a limitação alheia, porque quando entendemos a nossa limitação, nós também podemos entender a limitação do outro. Quando reconhecemos que somos falíveis, podemos também considerar que o outro também o é. Então Jesus muitas vezes se referia àquele olhar julgador, sem a indulgência, a qual também é uma característica da caridade. Então, Jesus dizia que era muito mais fácil nós enxergarmos o argueiro no olho do outro do que a trave no nosso. E Divaldo Franco também nos traz uma consideração interessante quando ele fala que no meio do oceano, muitas vezes nós temos mais facilidade em identificar a gota. E no caso do ser humano, identificar a gota de imperfeição no outro do que o oceano de virtudes que ele carrega. Ele diz que isto é uma projeção da nossa sombra, dessa tendência ainda muito instintiva, a qual precisamos sublimar. Jung já se referia a isso também, falando da sombra. Não que a sombra traz apenas conteúdos que não sejam bons, mas conteúdos que estão no inconsciente. E aquilo que não está no consciente, encontraremos aí. Reações instintivas, coléricas, situações que muitas vezes causam espanto até a nós mesmos em determinadas reações. Então nós estamos projetando esta nossa sombra ao olhar unicamente o ponto, a gota de imperfeição semelhante. Então Jesus vai nos convidar a este olhar mais amplo, mais aberto, mais humano, no sentido de reconhecer esta dualidade, em que há a luz e a sombra, mas nós estamos caminhando para a integração desta dualidade, porque conhecendo estes componentes desta sombra, nós poderemos iluminar aquilo que se refere às imperfeições do nosso espírito. Então esse trabalho começa com o autodescobrimento, prossegue com o autoconhecimento, e a partir daí, este autoburilamento, que é esse cultivo do campo do Espírito que Jesus nos convida, como sendo nós os bons jardineiros. Então, o conceito de perdão. Então, no primeiro encontro ficou bem evidente o primeiro passo para o perdão, o auto-perdão. Neste segundo encontro é importante esta ideia de que Jesus nos traz esta ideia do perdão de uma forma clara e inequívoca, nos dizendo que é possível e é dever de nossa parte trabalhar nesse sentido para que sejamos de fato felizes. E o conceito do perdão à luz desta proposta de Joana de Ângeles, que vem nos ajudar a compreender o perdão como um processo. O esquecimento completo da ofensa, o objetivo. Mas não devolver mal por mal e não guardar ressentimento já é perdoar. Perdoar depende de mim. Perdoar depende de não devolver mal por mal e de não guardar ressentimento. Esquecer dependerá da minha memória, tal como foi dito. Quanto menor a relevância da situação, da problemática, da controvérsia, quanto mais compassividade, mais compreensão, mais nós estamos retirando a carga emocional e permitindo o esquecimento, que virá com o tempo. O fato de lembrarmos de alguma ofensa, de alguma situação difícil,
não quer dizer que não perdoamos. O que dirá se perdoamos é exatamente esse estado da alma, como nós nos sentimos em relação a isso. Então, a não devolução do mal, nem mesmo em pensamento, e o não guardar ressentimento. Como está o meu coração em relação a essa situação, a essa pessoa? Será que eu estou em condições de abrir-me? Porque auto-perdão, vimos, dar-se uma nova chance. Estou em condições de dar ao outro uma nova chance? Estou em condições de compreender as limitações dele? Estou em condições de orar para que uma força espiritual possa tocar o seu coração, possa auxiliá-lo? Estou em condições de vibrar amor incondicionalmente? Desejar o bem ao invés do mal? Estou em condições de abrir-me a uma possibilidade de uma reconciliação, de uma reaproximação? Estou aberto a isso? É claro que às vezes a pessoa não está pronta, não está nem mesmo arrependida, mas como eu estou em relação ao outro? Como eu me sinto em relação ao outro? Então, este balizador do perdão é algo que cada um de nós tem condições de avaliar. Então, depende apenas de nós. Depende do nosso estado da alma em relação a qualquer situação que tenha ocorrido ou que venha a ocorrer. Na medida em que estamos conscientes para esta realidade, poderemos trabalhar melhor esta proposta tão importante e tão libertadora, que é perdoar. Mais adiante faremos uma correlação entre perdão e saúde. Qual a relação que existe entre a virtude do perdão e a saúde, e a ausência do perdão, o que poderia ou poderá acarretar em relação à saúde? Então, é uma proposta de felicidade que Jesus nos convida. E eu gostaria de finalizar trazendo uma pequena história, um pequeno relato de uma nobre mineira, Maria Modesto Cravo, que na década de 20, 30, começou a perceber uma sensibilidade mediúnica aflorando, e conta-se que, certa ocasião, ela acabou recebendo, no dia do seu aniversário, um presente. E esse presente tratava-se de um vaso que continha um bilhete que vinha junto, e dizendo assim: receba o seu presente, dentro dele aquilo que você merece. Quando ela abriu o vaso, ela percebeu que ali havia dejetos humanos. E ela então, procurando vivenciar esta virtude ensinada por Jesus, procurou não devolver o mal por mal e manter-se imune a qualquer ressentimento ou mágoa, porque a incompreensão alheia tem prazo para terminar. Esta, muitas vezes, falta de empatia em tentar perceber como o outro se sentiria em determinadas ações que cometemos, isso no ser humano também tem prazo para terminar. Enquanto isso não acontece, o que cabe a nós? A compaixão.
a compaixão da momentaneidade da circunstância. A compaixão que nos leva a olhar o outro como uma criatura divina, assim como nós somos, e que está no processo de aprendizado. Então, no dia do aniversário desta amiga, desta suposta amiga, porque na verdade muitas vezes pode-se cometer alguns erros, alguns equívocos, com base no amor, não é? No amor desvirtuado, no amor que não é ainda aquele amor libertador, mas aquele amor do apego, aquele amor que se ira se aquele objeto do apego se distancia, por exemplo. Então, a compaixão como deve estar presente. E Maria Modesta, então, no dia do aniversário desta senhora, lhe enviou também o seu presente. E lhe entregou, pediu para entregar o mesmo vaso com bilhete. E nesse bilhete ela dizia que a pessoa recebesse o presente que lhe estava sendo enviado e que ela havia recebido também anteriormente aquele outro e que o seu conteúdo ela havia colocado para o plantio e desse plantio surgiu um pé de roseiras. E dessas rosas foram então colocadas nesse vaso e lhe foram entregues. E ela menciona no bilhete que estava devolvendo então o vaso com o presente que ela entendia que a outra merecia. Então, flores. Flores, não só as flores isoladamente, mas o amor, a compreensão, a compassividade, também carregadas neste ramalhete de rosas. Então temos que um ato de amor, um ato de perdão, procura devolver em luz aquilo que se recebe em trevas. Esta proposta de Jesus nos leva a fazermos uma conexão profunda com a nossa essência amorosa. Porque Maria Modesto sabia que a amiga a estimava. E que no momento encontrava-se enferma, porque todo ato de desamor é um ato de enfermidade da alma. Entretanto, também toda enfermidade, seja da alma, seja do corpo, porque a enfermidade do corpo é a manifestação da enfermidade da alma. Então é importante que nós curemos a alma, porque se algum ranço permanecer no corpo, isso tem prazo para acabar. A enfermidade da alma também tem prazo para acabar. Mas esse prazo vai se dar na medida em que nós estabelecermos esta decisão de trazer o amor que cura, o amor que promove a saúde do espírito, a saúde do corpo físico. Então nós vemos com Jesus e seu Evangelho a maior profilaxia para qualquer enfermidade. O amor, a vivência do amor. E que esse amor possa permanecer conosco. Que esse olhar compassivo de Maria Modesto Cravo possa ser inspirador. Porque nós podemos não concordar com algumas atitudes, mas nós jamais devemos estar contra a pessoa, porque esta pessoa é divina. Esta pessoa, assim como nós, traz em si a manifestação divina. E o comportamento equivocado será ressignificado,
será repensado, será transformado, porque quando a virtude se instala, naturalmente, aquilo que é produzido em matéria de comportamento também é transformado. E nós estamos, no planeta Terra, todos nós, como afirma o Dr. Bezerra de Menezes, estamos em concerto. Nós estamos num processo de ajustes, nós estamos com as ferramentas às nossas mãos. Evidentemente que todas elas guardam relação com a proposta do Evangelho. Vamos imaginar cada virtude ensinada por Jesus como sendo uma ferramenta de trabalho. Para que esse concerto do Espírito possa produzir a alegria, o bom ânimo, a vontade de viver, de nos desenvolvermos, de nos relacionarmos, de não termos medo das provas, das circunstâncias da vida, pois todas elas chegam para nos ajudar, para nos ensinar, para nos fazer evoluir e crescer. Então Jesus em nenhum momento estava contra o pecador. Ou seja, o espírito que se equivoca, que se desvia da direção do bem. Jesus estava contra o chamado pecado. Jesus combatia a produção daquilo que era desamor. Entretanto, jamais deixou de estender as mãos a qualquer um, seja qual era o nível do equívoco. A exemplo da mulher adúltera e também do homem. A exemplo de Zaqueu. Então vejamos nesta linda passagem do Evangelho o arrependimento, a proposta de uma nova possibilidade de vida, a reparação ali intrínseca. Então Jesus veio para curar. Curar, em primeira instância, as almas enfermas. Porque na medida em que nós abraçamos o Evangelho, com a razão ensinada por Kardec, a fé raciocinada, e nós, ao compreendermos, trabalhamos neste concerto. Imaginem Jesus trabalhando num concerto de algum item na marcenaria de José. Vamos tentar imaginar Jesus neste concerto, nesta empreita. Vamos imaginar a alegria de Jesus ao laborar. Vamos imaginar o que Jesus irradiava ao realizar o seu ofício. Vamos tentar imaginar tudo que ali estava presente. As vibrações, o agradecimento a Deus pela oportunidade, da sua missão, pela oportunidade, do seu labor. Vamos imaginar de que forma Jesus consertava o que era necessário consertar na marcenaria. Fazendo esta analogia, podemos também promover esse conserto, promover este trabalho de autoburilamento com a mesma alegria, com a mesma gratidão, porque o Evangelho e a doutrina, que nada mais é do que a rememoração do Evangelho, nos convidam a este movimento de reforma interior à luz do amor e da alegria. E que esta alegria se faça presente com o perdão igualmente presente dentro de nós. Que possamos permanecer nesta paz, nesta motivação e nesta caminhada para que esta virtude, de fato, faça parte da nossa realidade de vida.
Fiquem com Deus, beijo no coração e até a semana que vem.